Boa tarde, queridos. Hoje nós iremos falar sobre antropologia social, certo? Essa é a nossa disciplina. Nós estamos iniciando mais uma disciplina, tá? Na turma de São Domingos do Maranhão. E vamos lá, né? O slide já está no material complementar de vocês. E bora comigo. O que é antropologia, né? Os primeiros antropólogos, eles acreditam que foi o Edward Tylor. Ele fala, em 1832, ele fala que o conceito de cultura ele é marcado pelo evolucionismo. Então, cultura e evolução estão diretamente relacionados. As culturas diferentes eram vistas como primitivas ou atrasadas. Como eu já disse, a cultura indígena, a cultura quilombola, eles acreditam, né, que são atrasadas por conta da evolução. Está certo ou está errado? Está errado, viu? A gente vai ver mais na frente. Cultura a gente não questiona, cultura a gente não critica, cultura a gente entende. Mas vamos entender direito o que é cultura? Cultura ou civilização é tomada em seu amplo sentido etnográfico. É aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes e qualquer condições e hábitos adquiridos pelo homem na condição de membro da sociedade. A situação da cultura entre as várias sociedades da humanidade, na medida em que possa ser investigada segundo princípios gerais, é um tema adequado para o estudo de leis, de pensamento e da ação humana. De um lado, a uniformidade que tão amplamente permeia a civilização pode ser atribuída em grande medida a ações uniformes de causas uniformes. De outro lado, seus vários graus podem ser vistos como estágio de desenvolvimento ou evolução, cada um resultando na história prévia e pronto para o desempenho do seu papel na modelagem na história do futuro. Né? Então, a cultura ela pode ser uniforme ou ela pode ser vista como degraus, como evolução, tá certo? Os primeiros antropólogos e os conceitos de cultura. Vou subir aqui meu rostinho para vocês verem bem legal o slide. Franz Boas, esse jovem rapaz, de 1852, ele já fala que uma nova forma de conceber a cultura abale a perspectiva etnocêntrica, porque não usa a cultura do pesquisador para julgar a cultura do outro. Eu não posso julgar, segundo Franz Boas fala, e é o mais certo, né? Cultura não se julga, que cultura se entende. Bonilar Malinowski, esse jovem, já não tão jovem aqui, que eu vou mostrar para vocês, né? Ele fala... passei demais. Cultura, porque um conceito antropológico de cultura. Gente, a antropologia, ela estuda o comportamento do homem. E nós estamos inseridos, nós estamos vivendo em sociedade, nós temos valores morais, étnicos, religiosos, comportamento, isso tudo é nossa cultura, entende? Por isso que a gente vai estudar muito a forma de comportamento do homem. Para ir a campo, o antropólogo deve conhecer profundamente a teoria. Deve operar com um conceito de cultura muito claro, instrumental e que não seja etnocêntrico. Para isso, não servem as noções do senso comum, nem conceitos vagos ou imprevistos do tipo. São hábitos e costumes de um povo. Então, a gente tem que ser muito perspicaz para a gente entender o que é cultura. Existe, gente, o CRAS quilombola. Em cidades que tem quilombos, Codó, por exemplo, eu tenho um CRAS quilombola. Então, qualquer assistente social pode trabalhar lá? Pode, mas ela está agora trabalhando no CRAS quilombola. O que ela tem que fazer? Ela tem que se apropriar da cultura deles, se apropriar nos livros, tá? Se vestir igual eles, andar igual eles, não. É se apropriar para entender como é a cultura deles, como eles se relacionam, por que de algumas situações. Porque a cultura quilombola é diferente da nossa cultura, tá certo? Cultura é muito mais do que isso, do que hábitos e costumes. É um código compartilhado por um grupo social. Cultura é aprendida dentro de grupo, portanto, não é biológica, não está no nosso DNA.
Qualquer ser humano pode aprender qualquer cultura, desde que seja socializado dentro dela ao nascer. Isso não tem a ver com a genética. Ao sermos introduzidos numa cultura por nascimento ou adoção, aprendemos um código de uma maneira de agir e pensar que permite a comunicação e a vida em uma sociedade. Vamos ficar grande aqui para vocês. Só fazer uma reflexãozinha com vocês. Não me lembro, mas se a grande maioria da turma de vocês é casado. Mas a gente sabe que uma das maiores dificuldades do casamento é relacionamento, porque são duas pessoas de culturas diferentes. Como ele disse aqui, que foram ensinadas por pessoas diferentes, valores diferentes, e elas vão morar juntas. Por isso que existe atrito até se organizar, e eles vão fazer uma nova cultura, vão ensinar novos valores, ou então eles vão simplesmente repassar valores que já foram repassados. Por exemplo, por que o quarto da minha filha é rosa? Que ela ama rosa. Quem foi que disse pra ela que rosa é de menina? Quem foi que disse que rosa não pode ser de menino? Né? Santa paciência. Mas, o quarto da minha filha era branco, tá? Todos os móveis da minha filha são brancos. Porém, a menina, por incentivo da mídia, da sociedade, não foi da mãe Thalita, porque eu nunca incentivei isso, mas por incentivo da mídia, da sociedade, da minha mãe, ela ama rosa. Ela quer ser uma princesa da Disney. Eu nem conto história da princesa da Disney. Aqui onde estão os meus livros de serviço social, meus livros ficam ali. E aqui ficam os livros de história ao alcance da mão dela. Toda noite ela pega um. E eu posso mostrar pra vocês, aqui não tem nenhum livro de princesa. Certo? Porque eu não acho que seja interessante para o aprendizado cultural da minha filha, pelo que eu quero que ela seja, que ela se transforme. Então, não foi a tia Thalita aqui que orientou ela para isso, mas ela mesmo assim ama rosa. Foi feito aqui tipo um castelo de voar rosa. Ela disse que queria o quarto todo rosa. Ela disse que queria uma casa rosa. Isso é cultural. Tá? Isso é cultura. Não significa que só a mamãe e o papai irão interferir diretamente na cultura. E tá bem dito, bem claro. Qualquer criança que você nasça numa cultura. Então, se você nascesse lá no meio dos índios, você ia achar a cultura deles normal. Tá? Qualquer cultura, por mais estranha que você ache hoje, se você nascesse naquela mesma cultura, naquele ambiente, você ia achar normal. É por isso que... vou abrir com parênteses. Vamos lá. Quem nasce em favela, vê aquele tráfico, acha aquilo normal, vocês sabiam? Outra situação muito relevante. A criança que vê sua mãe apanhando em casa do seu esposo, ela acha normal. Então, se vocês, mulheres, eu acho que na turma só tem um Robson de homem, senão o outro me perdoe. Mas se as mulheres estão apanhando dentro de casa, as filhas de vocês estão passando quais valores para a filha de vocês? Que as filhas de vocês vão achar normal apanhar. E vão permitir que o marido dela o faça. E se vocês tiverem filhos, os filhos de vocês vão achar que a única forma da companheira entender e fazer o que você quer é através da pisa. É através de bater. Do mesmo jeito que se Robson bater na sua esposa, ele estava repassando esses valores para os filhos e para as filhas. Por que aqui a gente no serviço social, não sei se vocês participaram dos 3 dias de evento, a gente sempre fala boa noite a todos e a todas. Por questão cultural, por questão do patriarcalismo, do machismo, a gente sempre fala boa noite a todos. Porque a gente impõe o homem acima da mulher. Ah, Thalita, mas o todos, ele fala homem e mulher. Eu sei português. Eu sei que ele fala homem e mulher. Porém, isso tem uma conotação já de patriarcalismo. Do homem, do pai. Patriarcalismo é isso. O pai, ele manda nas mulheres. Depois do pai, a mulher casa, ela é entregue. Por que a gente acha? Por que vocês acham que quando vocês entraram no casamento, é o pai de vocês que levam vocês ao marido, ao noivo? É como se estivesse entregando.
São valores, isso é cultural. Na Grécia não existe essa entrega. Na Grécia lá eles festejam quebrando pratos. E a gente festeja bebendo ou dançando, como seja, certo? Então são culturas diferentes. E depois do pai a gente vai é o marido que vai nos direcionar, certo? Isso é o que diz a sociedade machista brasileira, tá bom? Não sou eu, não. Eu sou totalmente contra. Bora pra frente. Olha esse jovem senhor. Ele fala, seu Clifford Geertz. A cultura é um sistema de símbolos e significados que deve ser considerado como um conjunto de mecanismos de controles, planos, receitas, regras e instruções, as que os técnicos de computadores chamam de programas para governar o comportamento. Volta aqui para mim. Muito interessante quando ele fala que ela é um conjunto mencionado de controle, de planos, de regras, de símbolos. Vamos pro casamento de novo. No casamento, antes da noiva entra quem? De branco, as daminhas. Por que entra as daminhas? Ah, porque são lindas as crianças da família. Não, não é todas as crianças da família que entram. Vou contar a história para você. Isso é cultura. Saibam, aprendam. Estudem a cultura de vocês, estudem a cidade de vocês. Estudem o estado de vocês, estudem o país de vocês, para que vocês se reconheçam e se orgulhem de falar isso. Por que entra as daminhas? Porque, na verdade, antigamente, acreditava em espíritos malignos. E aí, a criança é pura. A criança o espírito maligno não pega nela. E aí, por isso que entrava primeiro as daminhas. Por que entra primeiro as daminhas? Que é para confundir o espírito. E ele acredita que, em vez de ele ir para a noiva, ele vai para a criança. E a gente sabe que a criança não pega esses espíritos malignos. Por isso que existe as daminhas. Ah, Thalita, eu botei daminha, eu não sabia que eu tava botando em risco minha filha entrando como daminha, mas pode ir nas histórias aí, procurar o porquê de cada símbolo da igreja, porquê de cada símbolo do nosso comportamento. Por que a gente, quando morre alguém, os católicos acendem uma vela? Porque eles acreditam que ali é uma luz, eu estou iluminando a passagem do meu ente querido. Tudo tem um porquê. Eu concordando ou não, tem um porquê. Se você faz uma coisa automaticamente, porque alguém te disse que era para fazer, mas questione por que você faz isso. Por que a gente senta à mesa com a família? Na Bíblia, Jesus fez a última refeição sentado à mesa. Tá? Antes, naquela época de Jesus, as mulheres não se sentavam à mesa. Os homens eram servidos e as mulheres comiam depois. E quando Jesus veio, ele botou as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e Madalena também se sentou à mesa com ele. Era um momento de confraternização. Por isso que o ambiente é legal. Por isso que muita gente hoje faz questão de se sentar à mesa. Porque é um momento, é uma hora que a gente está se alimentando e a gente está entre a família, conversando, sabendo como foi o dia. Às vezes a gente não tem tempo para nada. Mas se eu tomo um café da manhã com meu filho, ele vai me contar como foi o dia anterior. Se eu não ficar no celular, né? Lógico. Né? A gente vai conversar, a gente vai saber como foi o dia, o que vai ter hoje, como foi ontem. Se eu só puder me sentar naquele café da manhã com meu filho. Isso é cultural. E hoje, quando eu perco essa cultura de sentar à mesa, eu tenho diversos problemas futuros. Tipo, eu não consigo mais estabelecer confiança com meu filho. Ponto. Meu filho não fala nada mais pra mim, Thalita. Meu filho adolescente não fala mais nada pra mim. Lembra da tua memóriazinha? Será que quando ele era novo, que ele queria te falar uma coisa, me cala a boca, tu fala demais. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Você disse pra ele ficar calado, ele aprendeu. Certo? É cultura, é evolução. Tem como mudar? Cultura tem como mudar, Thalita? Tem como mudar. Graças a Deus, tem como mudar. Porém, é difícil. É muito difícil. Se eu ensino uma pessoa a fazer uma situação a vida toda, é difícil eu fazer ela mudar. Próximo, vai fechar aqui o vídeo. Próxima aula a gente termina.
Beijo!